né, o projetinho lá no GitHub, e eu não consegui mandar ele em uma pasta só, o front e o back-end. Ele não reconhece as duas pastas lá. E aí, quando eu mando separado o front e o back, aí as pastas aparecem lá normal no GitHub. Só pela sua descrição, tá difícil de entender. Tá difícil, né? Tá difícil. Imaginei. Vou ter que dar uma olhadinha. A primeira coisa, depois a gente pode compartilhar a tela. A primeira coisa seria você dar um git status e ver, né? Porque a pasta não deveria ter problema nenhum, né? Sim, sim. Uma coisa só para vocês saberem, de curiosidade, mas talvez você já saiba, é que não existe pasta vazia no Git, né? Pasta vazia ele ignora porque ele considera que é um... Não... Aí, normalmente, o que a galera faz é criar um arquivo .keep vazio só para ele achar que tem alguma coisa lá dentro. Mas pasta vazia no Git não existe. Mas eu acho que a pasta não estava vazia. Não. Isso não, porque senão ele subia, né? As pastas separadas subia. E junto não. Eu vou dar uma pesquisada, depois tentar resolver sozinho. Mas se der tempo aqui, a gente olha. Vamos só falar do assunto do clube, só para não virar bagunça, mas depois a gente... Não, tranquilo. Deixa eu só fechar as outras abas aqui. Vou compartilhar a tela já. Então, bora lá. Vamos começar. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Então, hoje, qual que é a pauta, né? Então, hoje a gente tem duas pautas de revisão e a gente tem já o conteúdo que já está rolando, né? Porque já está no meio da semana aí, para a semana que vem, mas deixa eu só abrir aqui. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou só dar uma passada rápida aqui. Eu vou abrir o inglês, tá? Porque em português eu nunca nem li, então eu vou seguir no de inglês mesmo. Então, o forward aqui, eu não precisa, né? Porque deve ter só letter, eu acho. Prefácio também não precisa, acho que não tem nada demais aqui. Se já tiverem perguntas sobre o que eu estou passando, vocês falam, tá? Só vou passando tudo para a gente tentar seguir uma certa ordem, senão pode ficar muita loucura. Sim. Alguém pergunta uma coisa lá do fim, depois pergunta do começo, aí vai ficar maluco. Justo. Aí aqui, vamos lá, então vou começar. Então a gente tem aqui a introdução. Se vocês, eu estou esperando que vocês anotaram, vocês têm dúvidas, você está na cabeça fresca aí para a gente falar. Então a introdução também acho que não tem nada. Aí aqui começa sobre código. Aqui a primeira coisa que ele vai explicar, então, indo para o primeiro ponto concreto, é statement, né? Aí eu vou dando umas pausas aqui, lembrando que depois a gente vai começar a variar aquele esquema que eu falei de mestrado, né, que eu vou deixar vocês conduzindo e eu vou só ouvindo, mas acho que essa primeira é muito básica, é melhor eu conduzir para a gente dar uma acelerada. Alguma dúvida de statement? Conseguiram sacar o que é? Tem alguma questão com ponto e vírgula? Sabe quando que precisa usar, não precisa? Precisa, não precisa? JavaScript tem ponto e vírgula, não tem? É Python, não é Python? O JavaScript ele não necessita do ponto e vírgula no fim de toda a linha de código, né? E em outros códigos, eu sei que é PHP, que eu estudei um pouquinho, ele necessita do ponto e vírgula, a não ser quando tu abre Nossa, me fugiu agora. As chaves, né? Me fugiu a palavra correta, mas... O bloco, perfeito. Daí não tem necessidade do ponto e vírgula. Eu sei que o JavaScript ele reconhece mesmo assim, mas hoje em dia os prettier da vida, né, já configuram automático. O ponto e vírgula meio que vai no automático mesmo, pro fim da linha de código. Vocês vão ver algumas pessoas não usando ponto e vírgula, tá? Acho que até o Eric Oedo, que é bem popular aí, se eu não me engano, eu acho que eu já vi ele não usando ponto e vírgula. Eu uso, tá? Mas é porque eu vim de C, eu vim de Java, as duas linguagens do ponto e vírgula. Não tenho uma preferência muito forte por usar ou não usar. É menos um caractere para digitar, mas eu acho que você não morre, então... Acho que nem vale a pena discutir muito, porque não tem a menor diferença, tá? Eu uso ponto e vírgula. Eu quero usar, não quero usar, tanto faz. Só padrão, né? Se o projeto usa, você usa. Se o projeto não usa, você não usa e segue a vida. Justo. Aqui ele vai falar de executar o programa. Vou pular aqui, se alguém tiver dúvida, fala. Try it yourself. Ele está, acho que, mostrando, ensinando como usar a extensão e tal do browser e tudo mais. Então, acho que isso aqui, a gente já fez junto várias vezes, então acho que está tranquilo. Aí aqui ele vai falar do console. Eu não lembro quão profundo ele vai. Eu acho que nem vai muito profundo, mas basicamente o console no JavaScript ele é meio assíncrono, mas eu também não vou explicar isso agora, que eu acho que não importa para vocês. Aí aqui acho que já vem um ponto importante, né? Vocês perceberam alguma coisa estranha com esse prompt? Ou, tipo, achou normal? O que vocês acharam? Chegaram a fazer essa brincadeira aqui com o prompt para ver o que acontece? Eu tinha feito já, porque quando o Luiz, no próprio curso da Code, ali o Luiz mostra sobre esse prompt, né? Ele dá essa brincada, então meio que me familiarizei um pouquinho nessa primeira parte, até não tive tanta dúvida assim. E o que vocês não acharam nada diferente do que normalmente acontece com JavaScript, quando você roda esse prompt aqui? Conseguiram perceber alguma coisa que acontece ou não? Ele dá um pop-up, né? Não, além do efeito desejado, né? Tô falando de efeito colateral. Perceberam alguma coisa ou não?
Não achei nada diferente, não. Também não. Ó, o que está acontecendo na minha tela agora? Tipo, esse console, ele foi executado ou não? Não, ainda não. Por quê? Porque ele vai esperar a resposta do prompt. Essa é uma coisa diferente. Então, normalmente em JavaScript, em Node também, a gente evita bloquear. Ficar o código bloqueado. Aqui o código ficou bloqueado. Então, eu vou digitar aqui, puf, desbloqueou. Então, esse padrão em JavaScript não é muito comum. Por quê? Por causa do Event Loop. Se der tempo, a gente fala de Event Loop, mas se não, cedo ou tarde, o livro vai chegar lá. Mas não é um padrão comum, tá? Então, por isso que você não deve usar o alert, porque o alert, ele faz a mesma coisa, ele bloqueia também. Se eu meter um alert aqui, eu vou digitar alguma coisa, puf, ó, tá vendo? O log age não rolou ainda, ele rolou só agora. Então, ele fica travado mesmo. Então, pensa se for o usuário mexendo alguma coisa, tá travado. Se você tá renderizando alguma coisa, tua thread tá travado. Depois a gente vai detalhar mais isso, porque são conceitos, para mim, essenciais. A maioria dos devs JavaScript não sabe essas coisas de event loop, mas para mim é tudo um bando de doido. Que é a mesma coisa que você pilotar um carro sem saber como pilota, porque é o event loop que faz tudo acontecer. Mas depois a gente fala de event loop. Mas deu para entender a diferença, né? Tipo, a parada trava mesmo. A maioria das coisas que a gente faz com JavaScript não trava. Depois a gente pode ver exemplos de coisas não blocantes. Por exemplo, o console log. Ele não trava, velho. Ele tora o pau, a coisa vai rolando. Ele não fica parado lá esperando alguma coisa acontecer. Por isso que ele é até assíncrono, mas depois a gente fala disso. Então, vou passar aqui. Operators aqui também acho que é de boa, né? Lembrando, né? Se tiver dúvida, tem que me interromper, porque essas coisas aqui eu acho que todo mundo já está manjando, mas pode ser que tenha alguém que não está. Aqui ele fala de tipos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente acabou já falando, por causa das perguntas e do que a gente passou antes. Então, provavelmente ele falou coisas parecidas. Aqui ele falou sobre conversão entre tipos, né? Eu não sei se ele cita aqui, mas a forma que eu mais uso para converter de uma string para um número não é assim, né? Eu normalmente uso assim. Você põe um maisinho ali, e o maisinho não é o sinal, né? Ele não vai mudar o sinal, porque uma coisa vai continuar negativa, não tem problema, mas ele é a forma mais simples de forçar uma conversão. Por quê? Porque o mais é uma coisa super especial? Não. É porque o mais ele é um operador. E aí ele sabe que esse operador espera um int. Então, quando o JavaScript vê uma string, ele tenta converter num int. Então, assim, não é que é uma coisa super especial. É só porque o JavaScript fala, opa, você tá pondo o sinal, então esse cara é um número. Beleza, vou converter para número, e aí dá merda, né? Se for um texto que não é número, ele dá o NaN aí, que eu não sei se você já sabe, mas significa not a number. Not a number. Essa parada de not a number é bem louca em JavaScript. Até hoje tem dia que eu falo, caramba, velho, tem umas coisas muito loucas que acaba dando not a number, mas aí é mais curiosidade. No mundo real, na maioria das vezes, você não tem muito problema. Outra forma de fazer essa conversão é com um number assim, né? O number assim é legal, por quê? Porque você pode usar em programação funcional e passar um number. Mas aí depois a gente vai ver isso, mas se eu pegar aqui, por exemplo, ó, 1, 2, num array, aí eu fizer uma paradinha que é mais funcional, que é um map, aí eu pego esse valor que está aqui e eu chamo um number assim, não sei se todo mundo já sabe o que isso vai dar na mesma coisa, mas ele vai converter cada um para um número, certo? Não sei se vocês já viram o ponto map, mas... Aí, por que é legal isso ser uma função? Porque isso aqui é o quê? Isso aqui também é uma função, que recebe x e passa assim. E aí, não sei se alguém já conseguiu deduzir, como isso é uma função, eu posso passar isso aqui, que também é uma função. Na verdade, é uma construtor, mas em JavaScript, construtor é só uma função, e dá no mesmo. Entenderam por que dá no mesmo? Não. Porque pensa que... Agora, esquece o number. Pensa que o number é uma função que a gente que criou aqui. MyNumber. E aí eu faço que ela é um x, e eu fiz assim mais x, que era igual ao que eu tinha mostrado ali. Ixi, me xingou por causa de alguma coisa aqui. Ah, porque eu usei um function. Deixa eu deixar function, eu vou fazer assim. É um function que recebe x e retorna mais x. Opa. É muito divertido programar no navegador. Não recomendo. Beleza, então define uma função e faz isso, certo? Aí eu vou pegar aqui esse cara de cima, e agora, em vez de passar number, eu vou passar myNumber. Caramba, é difícil digitar, hein? Se não sacou, pode falar, Celo, porque talvez não é tão natural entender que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui. Não, agora ficou um pouquinho mais... Porque definir uma função inline e passar uma função previamente definida dá no mesmo. E aqui, nesse caso, o number é uma função previamente definida, assim como o myNumber é uma função previamente definida.
Tá, deixa eu só tirar. É que tem uma dúvida que vai surgir depois, que pode ser que ela tenha sido explicada agora, só vou citar, se não for o caso, tu pode seguir adiante. Essa primeira função que tu botou ali, 12.mapx, espera que eu me perdi agora, para cima ali, x, isso, essa linha aí, ela entra naquela parte da expressão de função invocada imediatamente ou nada a ver? Não. Não? Tá, beleza. Então, pode seguir que é uma Porque a função invocada imediatamente, ela faz assim, né? Você define a função e aí você executa ela, que é o segundo parênteses aqui. Mas depois a gente fala que eu acho que vai citar aqui. Sim, tranquilo. Só uma pergunta. Nessa parada aí que tu passou só o number, o map, ele sabe que qualquer argumento que a number precisar receber é o que ele está utilizando, que ele está recebendo do map. É isso que está acontecendo? Não é que ele sabe da number, ele não faz ideia do que é a number, ele sabe que você vai chamar ele passando uma função. E ele vai pegar o argumento que ele receber e vai passar para frente nessa função. Então é isso que ele faz. Ele recebe qualquer coisa e chama a função da frente. Então o que isso quer dizer então é que eu não preciso mostrar para o map qual é o argumento que a próxima função recebe. Ela simplesmente vai passar o argumento dela para a próxima. Porque para ele pouco importa, mas vamos aprofundar um pouquinho nisso, porque vocês vão ver que tudo que eu for fazer praticamente eu vou usar programação funcional. Se vocês entenderem isso, vocês estão lascados. Então vamos lá, vamos voltar aqui nesse código. Eu esqueci de salvar o profile aqui com a fonte grande, então vocês me esperam 2 segundos para aumentar a fonte. Beleza. Então eu vou limpar esse código aqui e vamos lá, vamos fazer um map, né? Eu tenho esse vídeo do Code for the Win antigo lá, mas eu não vou fazer vocês assistirem o vídeo de 2017 porque a gente está aqui, né? Mas tem esse vídeo lá no canal se vocês procurarem. Então, como que a gente faz um map? O que é um map? E aí já vou aproveitar e falar um pouco de programação funcional, espero não gastar tanto tempo, mas se gastar também não tem problema, que é um conteúdo que a gente vai ter que falar. Então, o que é um map? Ele é uma função, ele recebe alguma coisa e ele retorna alguma coisa. Por isso que é map, né? Se você pegar aí no sentido da palavra do português do mapear, né? O que é mapear? Você pega uma coisa e transforma em outra. O que é um mapa, né? Um mapa pega o mundo real e transfere para um papel. Então, você está mapeando, você está fazendo um depara. Então, depara, map, é tudo a mesma coisa. Então, aqui eu estou mapeando o A, por exemplo, que é uma string, para um A que é um número. Isso aqui é uma função que está fazendo um mapeamento de um string to number, por exemplo. Beleza? Até aí? Tá. Depois ali da atribuição, tu tá usando simplesmente arrow function, né? Nada, aqui nada mais que isso. Sintaxe, tá, beleza. Não, tranquilo. Assim, tranquilo. Aqui, tipo, não se prende a sim, sintaxe, não, tudo certo. Estou sendo preguiçoso e fazendo a forma mais curta. Justiça, é só para ficar mais claro na minha mente aqui, por isso eu perguntei. Então, beleza. Então, aí, vamos tentar, então, fazer esse cara ser usado, que é o Copilot pirando, tá? Deixa o Copilot na dele aí. Então, vamos fazer um array e vamos transformar o array inteiro. Então, como que a gente faria? Então, a gente vai pegar aqui um array de string, que eu vou chamar de 1, 2, 3 rapidinho aqui. E aí eu vou transformar ele. Então, eu vou fazer do jeito mais simples possível. Eu vou declarar... aí o Copilot ajudou. Obrigado, Copilot. Então, do jeito mais simples possível, ele pegou cada posição do array, que vocês já devem ter brincado de fazer isso, e foi trocando para o número, beleza? E aí eu retorno aqui, e aí por que eu retorno? Porque eu vou transformar isso também numa função. Então, eu vou chamar isso aqui de map string, então, vou deixar o nome bonitinho, string array of strings to numbers. Beleza, vou fazer uma função só para poder retornar aqui, e fechou, estou retornando. Cara, eu tenho um atalho para formatar, mas ele está configurado com o Pretty, eu não tenho Pretty aqui. Beleza. Até aí tá tudo tranquilo? Aí a gente vai pegar esse cara aqui, vamos fazer assim, vamos passar esse cara para ser um parâmetro aqui, e aí, em vez disso, eu vou agora fazer assim, map array of strings, e aí eu vou botar... ele é genial, né? Mentira, não é genial, né? Ele é bem burro, mas beleza. Então, aqui, beleza. Até aí tá claro para todo mundo? Se não tiver, já fala, para que não tá claro. Isso daqui é o que a gente chama de programação imperativa, e aqui ainda tem um grande defeito esse código, porque ele está fazendo uma mutação num parâmetro, mas aí vamos fingir que está tudo bem. O certo aqui, para ficar um pouquinho melhor, vamos arrumar, né, velho? Porque eu tenho toque com esse código aqui, está muito ruim. O certo aqui seria a gente dar um push, pelo menos, assim, pelo menos a gente não muda o array original. Se alguém não entendeu porque que aquilo ali é um problema, pode perguntar também, mas prefiro que fique quieto e guarde essa pergunta para depois. Se quiser perguntar, pode perguntar.
Pô, eu não entendi não, cara, porque eu tô tentando... Por que é um problema? Porque essa era uma dúvida que eu tenho 5 dias já num programa que eu tô fazendo, e essa situação é exatamente isso daí de ter um array fora da function, e eu tá usando ele como argumento, e eu quero retornar para outro function e não tá Então, dando o problema, eu não sei exatamente do que você está falando, mas eu vou te contar qual é o problema aqui, e aí talvez você me fale se te ajuda ou não. Mas vamos lá. Então, ó, qual que é o problema? Cara, eu amo fazer código que não significa nada, né? Porque eu tô dando uns nomes muito bosta aqui, né? Devia ter chamado, sei lá, de idade, sabe? Tá bem difícil de ler, mas vamos fingir que tá bom de ler. Então, aqui strings, beleza? E aqui vai ser numbers, correto? Acho que... Ó, strings ele nem deixou? Não, deixou, né? Isso aqui é só... Não sei por que ficou roxo aqui, mas acho que tá tudo bem com esse código. Achei que ele tinha considerado uma palavra reservada, alguma coisa, não sei por que tá roxo, mas vamos só confirmar que tá tudo bem. Tá tudo bem. Só ficou roxo mesmo, porque é a cor que tá aqui. Beleza. Então, esse código aqui tá claro, né? Aí, qual que é o problema do código antigo? Ele tá fazendo uma mutação numa coisa externa. Então, esses strings aqui, que aqui chama array string, mas é só porque eu mudei o nome, mas ele tá apontando para a mesma posição de memória. A gente brincou com posição de memória no vídeo de ontem. Então, tipo, ele tá mexendo na mesma posição de memória. Então, eu não quero mexer nisso. Por quê? Aí que começa a entrar os conceitos de programação funcional. Isso não é um problema, tá? Mudar isso aqui, fazer essa mutação igual a gente estava fazendo aqui antes, tá errado? Estritamente errado? Meu Deus, você vai morrer? Não, isso aqui funciona, tá certo? Só que ele gera uma coisa que na programação a gente chama de side effect, ou traduzindo em português, efeito colateral. E qual que é o problema de um efeito colateral? Ele é um efeito colateral. Ele é uma coisa que não é necessariamente o que você quer fazer. Você queria transformar um array num outro array de outro tipo. Você necessariamente queria transformar aquele array na mesma posição de memória? Normalmente não, porque fica difícil de controlar. Vamos pensar que aqui, esse código é muito besta, mas pensa num código complexo, que o dado vai para o banco, volta para o banco, muda um negócio, muda outro negócio. Se você começa, passa uma variável para um lugar, muda, passa ela para outro lugar, muda, você perde o controle, porque vai ter um monte de side effect, você não sabe quem mudou o quê, você fica meio perdidão e pode dar coisas inesperadas. Então, o que é melhor? É você evitar efeitos colaterais. Quando você evita efeitos colaterais, qual que é uma consequência que você ganha? Você consegue garantir que você chama aquela função N vezes, com uma determinada entrada, e ela sempre vai dar a mesma saída. Então, isso é o conceito de função pura, que é um conceito da matemática que a programação adotou. Então, você consegue garantir que toda vez que você chamar uma função com a entrada A, ela vai retornar a entrada B, ou A, se for a mesma coisa, né? Então, sempre é determinístico, é sempre a mesma entrada, sempre a mesma saída. Isso chama de função pura, que é uma função que não causa efeito colateral. Já quando você tem o side effect, por isso que até chama use effect, lá o do React, quando tem o side effect, você está afetando alguma coisa externa. E aí você pode perder o controle disso. Então, assim, talvez é muito abstrato, porque é um conceito abstrato, e num código simples ele sempre funciona. Mas se você estiver mandando isso de um lado para o outro e passando isso de muitas camadas, isso vai ficar confuso. Ontem mesmo eu tive um problema desse, fazia muito tempo que eu tive um problema desse. Eu estava mexendo num array e eu passei ele diretamente, e aí eu estava fazendo uma alteração lá, que eu queria usar essa alteração em outro lugar, mas ela estava se perdendo. É porque o meu código chamava um validador. Esse validador, ele limpava as coisas que não passavam na validação. E aí estava sumindo algum negócio que eu passei. Por quê? Porque esse validador que eu uso, ele não é puro. Ele faz alteração no objeto. Se ele fosse puro, ele não ia ter afetado minha variável. Então, não era meu código, não tinha como eu melhorar esse código, mas ele estava afetando. Eu passava uma coisa para ele, eu não pegava de volta o retorno, mas na linha de baixo, a coisa que eu passei para ele estava alterada, porque ele estava causando uma mutação. E aí eu perdi, sei lá, 20 minutos tentando entender que merda que estava acontecendo. Então, causar mutações gera isso. Quando você chama uma função, preferencialmente você tem que ter a garantia de que ela não vai afetar nada do que está lá dentro ou do que está fora. Ela só faz alguma coisa e devolve alguma coisa. Eu não sei se ficou muito confuso, mas com certeza tem explicações melhores, mas é essa questão de mutabilidade, função pura, que tem uns 10 conceitos misturados aqui, então é um pouco difícil de explicar, mas basicamente isso daqui é um mapa. E aí, isso são os motivos. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é um conceito bem importante de vocês entenderem. A programação imperativa, que é essa aqui, ela dificulta a legibilidade, que agora eu vou falar de outra coisa. Por que isso aqui dificulta a legibilidade? Para eu entender
que isso aqui está transformando de string para inteiro, eu preciso ler, eu preciso entender que isso aqui está fazendo um novo array, para eu saber que não está causando mutação, eu preciso saber que isso daqui está fazendo uma iteração, eu preciso ver se o cara fez a iteração certa, se realmente ele está usando o length correto, e se ele meteu um igual aqui já vai dar merda, se ele meteu um -1 aqui já vai dar merda, se ele, em vez de fazer em mais, fizer menos já vai dar merda. Então, eu tenho que ler esse código, eu tenho que ler ele inteiro, eu tenho que ver que operação que é feita aqui no meio, e aí eu vejo que ele retorna, aí eu, entendi. Então, esse código inteiro pega o array, vai percorrendo posição por posição, e vai fazendo uma transformação que está nessa função. Não tem outro jeito, eu tenho que ler, porque é um código imperativo, ele foi fazendo passo a passo. Olha a diferença agora se eu fizer um código funcional. Eu vou pegar esse mesmo código, vou pegar o meu numbers 2 aqui, vou passar aqui, e vou... ele até sabe o que eu quero fazer. E vou fazer um map. Acabou. Então, por que o padrão funcional, na minha opinião, uma das coisas que ele agrega muito é legibilidade. Por quê? Eu preciso aprender uma vez o que é um map, e acabou. Eu sei o que é um map. Eu sei que o map vai percorrer cada linha, eu sei que o map não vai fazer mutação, eu sei que o map vai fazer os índices certinho. Então, qualquer pessoa do mundo que souber o que é um map, ele vai bater o olho aqui, vai falar, beleza, eu só preciso saber o que isso aqui faz. Isso aqui converte, fechou, entendi. Olha a diferença de tempo para eu entender esse código, e olha a diferença de tempo para entender esse. E o tanto de bug que eu poderia ter adicionado aqui só nessa linha. Então, por isso que, normalmente, nas empresas hoje que eu admiro e que eu acho que trabalham com bons paradigmas, a galera prefere programação funcional. Esse é um dos motivos, tá? Legibilidade. Qualquer pessoa do mundo consegue entender isso batendo o olho. Fala, pô, Felipe, quem não sabe o map? Ué, aprende. É melhor você aprender uma coisa uma vez na vida do que você ficar lendo código e laço o resto da sua vida. Então, para ser bem honesto para vocês, hoje em dia eu faço pouquíssimo fora, assim, pouquíssimo. É muito raro, muito raro. Normalmente eu vou usar alguma coisa, um map. For each é raro também, porque não é muito funcional, mas de vez em quando. Ou o que eu uso muito é o Redux, para caso mais complicado, mas depois a gente fala dele. Mas basicamente é por isso. Ele, com uma palavra, ele te define o que ele está fazendo. O filter é a mesma coisa, né? O filter, o que é? Você passa aqui uma função que você consegue definir aqui se ele entra ou não entra no array. A gente pode falar mais disso depois, para não falar a aula toda aqui sobre isso, mas basicamente, legibilidade é um aspecto importante, mas eu vou tentar voltar para o livro, porque não tinha nada a ver com o assunto de hoje. Se eu souber o que falar aqui. Tem uns vídeos meus mais antigos sobre programação funcional, sim. Tem dos... Inclusive, sobre Code for the Win, eu não lembro mais sobre o que era. Eu posso procurar depois. Me lembra depois lá no Discord que eu procuro. Mas tem explicando exatamente isso, e eu acho que eu implemento o filter também. E aqui, na verdade, eu nem terminei a implementação, né? Porque muita gente acha que programação funcional é bom porque você pode passar uma função. Não tem nada a ver, porque eu poderia ter passado uma função aqui também e chamar a função aqui. Esse mesmo código aqui, ele funciona. Se eu tivesse colocado um fn aqui, e é uma função, e agora eu pego essa função aqui e passo ela aqui, esse código está usando função. Mas não é por isso que ele aumentou a legibilidade. Eu preciso continuar entendendo que merda que ele está fazendo aqui dentro. Mas ele está usando uma função e está funcionando baseado na passagem de uma função. Se alguém não entender essa mudança que eu acabei de fazer, depois assiste o vídeo gravado, volta, entende, faz esse código. Deveria ter sido simples de entender o que eu acabei de fazer, trocando esse fn e passando aqui. Mas se não foi, é que tem que revisar um pouco essas passagens de função como argumento. Eu vou atropelar, tá? Se alguém ficou em dúvida, vai ficar para a próxima. Só porque não tem muito a ver com o assunto aqui, não. Eu que me empolguei. Comentário de código também não vou explicar muito. Acho que a única coisa que é legal vocês saberem, que eu não lembro se ele fala aqui, é sobre GSDoc. Então, tem até uma discussão hoje, por causa do Svelte, que abandonou TypeScript para usar GSDoc. Porque uma das coisas que a galera fala, é bom usar TypeScript porque você tem tipo para fazer autocomplete, para a ideia entender o que você está fazendo. Com GSDoc, você não precisa ficar perdendo tempo com os tipos do TypeScript, você tem a mesma coisa. Mas também não vou explicar o que é GSDoc. Pense só que é um padrão de você escrever um comentário que a ideia entende e que a documentação entende. Você consegue gerar uma página web documentando o seu código. Dá uma pesquisada aí de JSDoc, que vem do JavaDoc, mas é uma forma de você documentar o seu código e tem vários padrões do que você coloca lá. Mas também fica de lição de casa. Vamos seguir aqui. Variáveis, eu acho que a gente falou, certo? Eu acho que não tem muito segredo aqui. Provavelmente ele vai começar usando var, depois vai falar de const, depois vai falar de let, aí vai falar de bloco. Alguém ficou com dúvida nessa parte aqui? Do porquê que não deve usar var, por exemplo? Alguém ainda está na dúvida se é uma boa ideia usar var, se não é uma boa ideia usar var, quando usar var?
Quando usar VAR? Vou começar a fazer pergunta, vai, senão eu fico falando sozinho aqui. Tu usa VAR, né, quando tu quer setar uma variável que ela seja acessível, não sei se é somente isso, mas quer setar uma variável que ela seja acessível fora de um bloco específico, né? E quando você quer fazer isso? Normalmente quando você vai utilizar, imagina eu que seja normalmente quando você vai utilizar uma variável constantemente durante o código. Eu já vou dar a resposta mais, é quando você quer fazer código ruim. O Luiz falando, nunca caia nessa. Quando você quer fazer código ruim é quando você usa VAR. Esse é o motivo. Porque você nunca quer que uma variável exploda no escopo. Você quer que a variável tenha um conceito da programação que é o menor escopo possível. E tem outro conceito de programação que é single responsibility. Cada função deve fazer uma coisa só. Então, se ela só faz uma coisa, por que ela precisa de uma variável que está fora dela? Não faz nem sentido essa frase junto. Então, anota aí. Single responsibility, menor escopo possível, nunca use VAR. Por que existe VAR? Porque existia antes de existir let const, então não tinha como, você tinha que usar VAR. Mas era uma fonte de muitos bugs. Eu não sei se o cara do livro fala não use VAR. Dá para usar, né? Como não fala, a explicação do Celo estava certa. Só vai gerar código que é mais fácil de ter bug, mas tecnicamente ela estava certa. Realmente vai funcionar, mas não precisa. Então, tu usa o let e o const, é isso? Exatamente. Ao invés do VAR, entendi. E também vocês vão ver quando a gente começar a fazer os códigos lá, já tem atividade, mas não vi se alguém já fez algum código, que eu vou sempre falar no code review para sempre usar const, vai ser muito raro usar let também, que aí conecta com o assunto que eu estava explicando de programação funcional. Como você não vai mutar o objeto, vai ser muito raro você precisar de let. Conditions. Aqui, talvez é o ponto mais importante desse primeiro capítulo, se ele explica o que eu acho que ele explica. Ah, ele deixou para explicar depois, o espertinho. Então, isso aqui vai ser só no capítulo 4. Mas eu falei para vocês, né? Acho que eu cheguei a comentar em algum dos dias que a gente conversou sobre o OR e o END, né? Que JavaScript é uma das poucas linguagens, ou a única que eu conheço, que ele não retorna true ou false, ele retorna o valor que foi feito o evaluate por último. Mas como ele deixou isso para o capítulo 4, quem sou eu para falar? Tem que ser agora, né? Então deixa quieto. Loops, também acho que a galera já está acostumada. É muito raro também de usar isso aqui, o do while, mas pode ser que tenha algum caso, mas é bem raro. Como eu falei, o for, cada dia eu escrevo menos também, por causa do padrão funcional, você acaba usando pouco. Função. Eu estou indo rápido, gente, mas se tiverem alguma pergunta, pode falar. Aqui tem tudo a ver. Eu cortei as perguntas de funcional, porque funcional não tem a ver com o assunto de hoje. Escopo. Felipe, na parte de função eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se já é nesse código que tu tá, que ele fala lá, né, que funções também são objetos, etc. E aí ele até dá um exemplo lá, que ele declara uma função, tipo, função full return 42. Esse é exatamente o exemplo. E aí depois, fora da função, ele declara, tipo, um full.bar igual a outro valor. E eu não consegui, ele falou que, tipo, você vai usar isso em pouquíssimos casos, só que eu não consegui nem utilizar, tipo, tentando criar um exemplo, e nem mesmo pensar em alguma coisa que eu utilizasse. E aí eu queria ver se alguma coisa ilumina isso, porque eu não consegui ver a utilidade, realmente. Eu acho que não foi aqui, porque aqui pelo menos eu não achei, mas o que ele provavelmente quis mostrar, pelo que você descreveu... Eu acho que é no capítulo 2, Felipe, essa parte, eu lembro desse. Capítulo 2 mesmo. Então a gente vai chegar lá daqui a pouco, aí você pergunta de novo. Beleza, foi mal. Mas só para responder de forma breve, o que eu acho que ele quis dizer é que ele quis mostrar que função em JavaScript é só um objeto e que o objeto pode ter propriedades e você poderia pôr qualquer coisa. Eu acho que foi isso que ele quis mostrar. Beleza. Mas depois a gente pode ver. E talvez se você não conseguiu é porque você rodou no modo strict, talvez o modo strict proíbe isso. Também não sei. Beleza, funções, então, isso aqui a gente vai falar depois do que ele falou. Tem um ponto importante que eu acho que ele fala aqui embaixo, que é de escopo, que a gente vai entrar num assunto que talvez é um pouco também difícil de entender, que é o... Eu nem sei se ele explica com esse nome aqui, que é closure. Ele fala de closure aqui? Ah, não, ele deixa... também é para o outro aqui, né? Depois ele falou que depois vai ter o capítulo sobre closure. Mas vocês têm que pensar como closure, que é como se fosse uma memória que você consegue ter acesso dentro daquele bloco. Então, se você mudar esse A aqui dentro desse pedaço de execução, ele ainda tem o valor da função que está fora. Por isso que ele chamou de outer, né, que seria o código externo, e inner, que é o código interno. Então, o JavaScript tem esse conceito de closure e tem coisas bem poderosas que você pode fazer com isso. Acho que o exemplo mais clássico é o exemplo de
como que ficaria em português? Um header, mas em português seria um adicionador. Já viram o exemplo do adicionador, não? Ele dá esse exemplo no livro também, um pouquinho mais para frente. Então, tô dando spoiler, foi mal para spoiler. É isso. Segue aí. Aqui na prática eu não sei o que é, mas ele deve estar provocando para vocês fazerem alguma brincadeira aqui, e o review é o que a gente acabou de fazer, então não vamos fazer o review do review, porque seria um pouco demais, né? Beleza, vou ir para o próximo, então, porque já estamos dando muito spoiler. Aqui acho que ele explorou mais as questões dos tipos, ele falou do type off, a gente já falou disso, né? Aqui ele está até falando que é um bug isso aqui, né? Mas, enfim, alguma pergunta aqui de tipos, antes de ir para o objeto? Tá, objeto. Objeto acho que é uma das features que eu mais gosto em JavaScript, pela forma que ela, hoje em dia, ela é simples e poderosa, com ECMAScript junto. Então, qualquer linguagem praticamente que eu vou programar, eu fico putaço de não ter isso, porque o que é muito legal do objeto do JavaScript é que ele é praticamente um mapa e vice-versa. Então, você consegue criar um objeto assim, você consegue mexer assim, você consegue mexer assim. Então, ele é muito versátil. Provavelmente isso tem penalização do ponto de vista de memória, né? Porque o interpretador ele não faz ideia do que vai acontecer, então provavelmente ele aloca mais do que precisa, mas a gente não está muito preocupado com isso na maioria das vezes. Mas isso aqui é muito poderoso. Então, para quem acha isso aqui trivial, cara, vai programar em C, vai programar até em Python, é um inferno para ficar fazendo parse, por exemplo, de JSON. Então, assim, é muito fácil. Você pega uma string aqui, que é um JSON, você joga ela para um lado, joga ela para um outro, faz um stringify, faz um parse. Eu estou vendo que tem alguns fazendo assim com a cabeça, talvez já o João Vitor está fazendo assim, acho que ele já deve ter tentado fazer alguma coisa em outras linguagens, é um porre, velho. Mas é normal, as outras linguagens estão erradas. O JavaScript que conseguiu fazer isso ficar muito trivial, e para mim isso daí já é um puta motivo até para usar JavaScript, só por causa disso, porque realmente, quando eu tenho que usar outra linguagem, eu perco muito tempo por causa disso, porque realmente é bem mais tenso de mexer com objetos. E aí ele deve ter explicado aqui algumas coisas sobre objeto, mas na prática é uma forma de você ter várias coisas dentro de uma só. Então, você pega um objeto, você pode ter propriedades, dentro dessas propriedades você pode ter outro objeto, e assim sucessivamente. Não tem limite, né? Você pode alinhar o quanto você quiser. Então, isso é bem interessante. Aí vem uma pergunta, que talvez eu tenha que fazer um exemplo até para fazer a pergunta, porque talvez vocês nunca pararam para pensar o que vai acontecer se eu tiver meu objetozinho aqui. Vai, Copilot, adivinha o que eu vou fazer? Não adivinhou, né? Só estava fazendo um abecedário, mas não é um abecedário. Então, aqui, o que acontece se eu tiver, por exemplo, tudo isso é um objeto, tá? Isso aqui é um objeto, esse objeto dentro tem outro objeto, que esse objeto tem dentro outro objeto, cada um, mesmo uma chavezinha vazia assim, ele cria um objeto. E aí, tipo, se eu vier aqui em algum nível dessa parada, por exemplo, se eu fizer um B, recebe E, tipo, o que aconteceu aqui? Quem que ainda existe, quem que não existe, quem foi preservado, quem foi pro pau? Eu acho que o A e o B ainda existem e o C e D já era. Seria o meu chute, né? Também tem outro chute? Não, eu concordo com ele, porque se você fizer um console log de objeto.b, vai aparecer o C e provavelmente vai aparecer a setinha para você abrir e vai aparecer o D. E aí quando você faz esse objeto B e bota o E, ele substitui. Vamos ver. Então, no primeiro a gente tinha, como eu falei, mesmo ele vazio, ele é um object, né? Então, ele está aqui. E aqui, ele estava... Oh, deu undefined aqui? Era para dar undefined mesmo? Era, porque eu não pus o A, né? Foi mal. Esqueci o abecedário, é sacanagem, né? O programador que não sabia o ABC. Tá de novo, beleza? Então, tá aqui. Eu não lembro nem qual foi a resposta, né? Qual foi a resposta? Foi essa a resposta? Qual foi a resposta? O que eu tinha falado é que o A e B mantém e o C e D ia embora. E o que aconteceu? Eu tô tentando ver, pra falar a verdade. Você consegue aumentar a letra do console? Prometo que para a próxima aula eu vou lembrar de salvar um profile. É que eu nem lembro onde vai para dar um nome. Opa, vou comentar mais um pouco. E aí, o que rolou aqui? Não mudou nada.
Dá para pegar qual que foi o problema ali. E eu nem fiz de propósito, mas foi útil. Não, eu inventei outra propriedade. Porque tu não colocou o objeto A, B, você só colocou um objeto B. Mas foi sem querer, tá? Era para dar o que você tinha falado mesmo, mas eu resolvi perguntar para ver se vocês tinham percebido a cagada. Mas beleza, trocou, certo? Então, assim, o que aconteceu, né? Por que isso aqui pode parecer trivial, mas não é tanto, né? Aqui fica fácil de ver porque só tem ABC, né? Mas pensa um objeto grandão, muitas vezes você acha que mudar uma propriedade dele, você mudou só ela, mas na verdade todos os objetos estão dentro também, você está trocando, né? Então você substituiu esse CD por esse E e já era, né? E aí quando eu falei foi para o pau, só para explicar bem brevemente, esses objetos eles estão alocados em algum lugar da memória, e o JavaScript você não precisa desalocar, mas vai rodar um garbage collector em algum momento no futuro que vai coletar esse lixo, porque virou lixo. Por que virou lixo? Porque é uma memória inacessível, né? Eu não tenho mais como. Você fala, pô, Felipe, mas se eu falar, não, eu queria pegar aquele cara de volta, do jeito que está o código aqui, já era. Não tem como eu pegar, já foi pro pau. Agora, se eu tivesse feito, por exemplo, aqui, e eu salvar, sei lá, o B velho aqui, agora eu vou tentar fazer certo, sim. Então, se eu pegar o B velho aqui, eu guardei uma referência daquela memória antiga e agora eu consigo acessar. O Garbage Collector também é espertinho, ele vai ver que esse código ainda pode ser acessado e ele não vai limpar esse pedaço de memória. Mas daquele outro jeito, se eu não salvei antes de atribuir, já era. Não tem mais como eu acessar. Então era só para mostrar isso de novo. Aqui eu acho que ficou meio fácil, talvez, não sei se para todo mundo, mas acho que a maioria conseguiu sacar. Mas pense que quando for um objeto super complexo e tal, é legal sempre lembrar disso, né? Não é, tipo, você não está alterando uma propriedadezinha, você está alterando alguma coisa que começa ali, mas pode ter muito mais coisa e vai tudo pro pau, né? Se alguém não entendeu, pode perguntar, gente. Então, aí não teria nenhum jeito de colocar o E dentro do B? Porque não é a rei não ia dar pra fazer um push, por exemplo. Teria forma de falar o quê? Repete de novo. Colocar assim, se a gente quiser fazer o E dentro do B, só que mantendo o D e o C. Tem como, você pode ou fazer assim, e aí você não precisava chamar ele aqui de E, né, porque ele já está ali, não vai funcionar. Ou você pode também fazer assim, que é a parte que eu falei que o JavaScript é super flexível, você consegue também. E você, inclusive, consegue fazer uma propriedade que você não sabe o nome dela, que aí poderia ter um X aqui, que na verdade o valor dele é E, isso chama Computed Property. Não é bem assim a sintaxe, deixa eu só pensar aqui, eu acho que assim ele não vai aceitar, sei lá, não vou parar para pensar todos os jeitos que daria para fazer, mas um jeito que com certeza funcionaria seria fazer algo assim. Vai ser outro jeito até melhor, tá? Mas você poderia fazer assim, ó. Isso aqui também é válido, e nem sempre isso aqui foi válido. Ah, eu tô pondo o E aqui, né? Por isso estou dando era X. Então, isso daqui, o que vai estar aqui? Vai ser o B, vai ter um X aqui? Não, ele vai estar o E. O E é o valor, e aqui eu pus a variável que guarda esse valor. Isso nem sempre foi possível, tá? Isso daí foi lançado, acho que no ECMAScript de 2015. Isso se chama Computed Property. Você pega uma propriedade sem saber o valor dela previamente. Ela vai ser baseada no que está dentro da variável. Mas acho que vai falar disso mais para frente. Também não se preocupe muito, não. Mas para quem já fez o desafio da Quave, tem uma parte que eu espero que você saiba tudo isso para resolver da forma mais otimizada possível. Tá, aqui ele está ensinando... Aqui ele acho que só estava explicando que o type of é o type of do que retorna, né? Então aqui ele está mostrando isso, provavelmente. Aqui ele está mostrando que tem algumas coisas que já vem embutidas, né? Dependendo do tipo. Aqui ele está falando de comparação, aqui ele está falando de coerção, que é uma coisa que eu falei brevemente. Mas é que quando o JavaScript detecta, por algum motivo, normalmente um operador que ele tem que converter um número. Então ele faz essa conversão. Aqui o vezes 1 é parecido com aquele caso que eu mostrei do maisinho antes, né? Ele fala, opa, tem uma operação, eu vou fazer isso. Só tem que tomar cuidado, porque tem casos que a ordem importa. Então, tipo, se você somar duas strings, se eu não me engano, se a primeira for string, ele vai concatenar. Se a primeira for número e a segunda for string, ele vai somar, porque a primeira que determinou se aquele mais, ele é um operador de concatenação ou se é um operador de soma. Então, tem uns detalhezinhos assim que você tem que tomar um pouco de cuidado, que senão você pode
E são uns bugs meio chato de achar, tá? Porque você faz um maisinho ali, parece que inocente. Então você tem que tomar cuidado aí. Que são coisas que o TypeScript evita, né? Aqui tem outro conceito que eu falei brevemente, mas basicamente você tem que saber essa listinha aqui, que são todos os valores que retornam para false, né? Aí o false, eu não sei como pronunciar certinho no inglês, né? O false e false, mas é o false com Y, quer dizer só que ele resolve para um valor que é falso, né? Não necessariamente ele é o false aqui. E truth é o oposto, né? Ele resolve num valor que é verdadeiro. Tá claro esse conceito do que é um truth value e um false value, e o que é falso, o que é true, e por que não é a mesma coisa? Deve ter uma galera boiando e que tá fingindo que tá entendendo, mas vamos fingir que eu também tô acreditando que todo mundo tá entendendo. Ele explicou numa ordem muito boa aqui, né? Porque ele acabou de explicar o que é coerção, e aqui embaixo ele explica o que é a equalidade com 3, que é justamente porque ela desliga a coerção. Então, não vai ter uma coerção implícita aqui acontecendo. Por isso que aqui, nesse caso, ele fala que dá false, né? Porque ele não fez uma coerção para tentar converter os tipos. E aqui, por isso que deu true, porque ele fez a coerção. E só um comentário. Para mim, ler isso, cara, foi igual eu tô falando de concha lá na primeira reunião. Tipo, porque a gente aprende, o 2 igual ele compara valor, 3 igual ele compara valor e tipo. E aí eu li e eu falei assim, não, na real é que ele liga e desliga a coerção, tá ligado? Não existe Sim. isso. Ele realmente tem uma estrutura ali por trás e tem o porquê que ele tá fazendo. Eu parei, velho, eu fui ler a documentação do ECMAScript, do porquê que ele faz isso, cara. Isso que é muito legal de hoje em dia, quase tudo que a gente usa é open source, é padrão aberto, então você consegue ler mesmo. Tipo, se você quiser saber por que acontece desse jeito, vai ter a documentação lá falando. E aí, para a linguagem se considerar o ECMAScript, ele precisa implementar aquele padrão. Em Java também tem, acho que chama JSL, que é o Java Specification Language. Aqui eu fui para outro lugar, né? Mas e aí ele explica, tipo, cara, tem várias coisas que chama JSL pelo jeito. Mas ele vai explicar exatamente por que é feito daquele jeito, como é feito daquele jeito. Vai ter lá, se tiver uma exceção, porque tal coisa não faz coerção, vai estar lá um adendo escrito, se for tal coisa, não vai fazer coerção. Então, hoje em dia, isso é bem legal, porque antigamente tinha linguagem proprietária, tinha umas paradas meio difíceis de você entender aqui, cara, não tem segredo. Se você ficar curioso, vai pesquisar. Ele até linkou aqui, né? Então, vai pesquisar que você vai entender o porquê que o padrão é daquele jeito. E não estou dizendo que vai ser fácil, né? Muitas vezes esses textos são meio difíceis de ler por causa disso, né? Aqui o cara tem que prever todos os casos possíveis e descrever o que vai acontecer. Então, pode ser que o texto fique meio chato. Pô, mas pode falar, negócio. A gente só tem que aprender, né, velho? O cara teve o trabalho de escrever, a gente só tem que entender. Exatamente. Mas qualquer coisa, quando você faz para muita gente, e esse é o caso da maioria das linguagens de programação, vai ser complexo. Qualquer coisa. Você fala, não, isso aqui é trivial. Cara, não é trivial. Você vai entrar aqui, como acessa uma propriedade interna de um objeto. Fala, velho, como assim, velho? Você nem precisa descrever isso? Precisa. Vai estar aqui tudo explicando como que você faz para acessar uma propriedade de um objeto. Porque você precisa explicar, senão não tem como as pessoas saberem que o negócio é confiável. Inequality aqui também não tem muito segredo, né? As variáveis aqui, eu nem lembro o que ele fala aqui. Ele está falando quais são os possíveis identificadores, né? Quais são os válidos e tal. Tem várias linguagens que não pode começar com underline e cifrão. O JavaScript pode. Então, isso aqui é só mais uma curiosidade. E você não pode começar com número, né? Porque senão ele não entende de cara o que é. E aí até confunde um pouco, mas JavaScript não é compilado e tal. Mas aí o interpretador também tem que reconhecer os pedacinhos ali do que tem. Para quem acha que isso aqui é uma grande bobeira, não faz o menor sentido, e as linguagens são todas idiotas de ter essas limitações, vai estudar um pouco sobre compiladores, tokenização, porque o compilador ele precisa saber o que cada pedacinho é. E por isso que ele coloca algumas limitações, porque senão o código ficaria mais difícil ainda para o compilador entender. Então, se você não entende por que tem que ter algum tipo de limitação, estuda um pouco sobre compiladores, que eu acho que vai ser divertido. É uma das matérias mais legais para quem faz ciência da computação, acho que é compiladores. Inclusive, uma curiosidade, tem um amigo nosso que estudou, ele fez mestrado na Alemanha da área de informática, ciência da área de informática, e aí eu tive que ajudar ele bastante numa das disciplinas, e, cara, o alemão é um bicho maluco mesmo, porque eles ensinam o básico de programação através de compiladores. Ele te ensina como que o compilador funciona para você entender o básico de programação, o que é muito louco, porque é muito mais difícil, mas faz sentido, né? Porque, se você entendeu como o computador entende o código,
Acho que ele falou, todo mundo é tão esperto quanto o computador, bora lá. Mas eu achei muito louco essa forma de explicar a programação. Mas tá dando certo, né? Acho que a Alemanha tá indo bem. Beleza, aqui tem umas paradas loucas aqui no meio que eu já me perdi. Nested Scope, acho que tem um pouco a ver com Clojure, provavelmente ele vai falar mais depois. Aqui ele está falando estritamente de escopo, né? Aí ele vai falar, acho que da diferença do VAR, por que deu o erro de acesso, né? Porque provavelmente a referência foi feita depois. Talvez ele vai falar de hosting. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas vou escrever aqui em via das dúvidas. Hosting. É aí mesmo que ele fala de hosting. Que eu nem sei escrever hosting, velho. Eu tinha anotado. Assim? É assim mesmo. Vocês entenderam o que é hosting ou não entenderam o que é hosting? Eu não entendi muito bem, não. Acho mais, ficou um pouquinho mais claro quando você mencionou a respeito do VAR e do LET ali, né, anteriormente, mas ficou um pouco, para mim ainda não é muito claro, assim, o que eu acho que acho que não tem muito segredo, tá? Não precisa ficar pirando em também querer entender no mínimo detalhe. Eu acho que a grande coisa que você tem que saber é que algumas coisas o interpretador ele vai fazer hosting. Hosting, literalmente, acho que é içamento, né? Tipo, ele vai puxar para cima. Então, por exemplo, essa função aqui desse jeito, o JavaScript ele faz hosting. Então, você poderia... Oxi, calma aí que eu estou usando a tela errada, ele foi arrastando só um pedaço. Ele poderia estar aqui embaixo e isso vai funcionar. Você fala, mas o código não é interpretado de cima para baixo? Como que vai rodar o full antes de declarar o full? Deixa eu ver. Eu nem sei se esse código é válido. Eu copiei qualquer exemplo ali. Então, assim, como que ele consegue rodar esse código? Porque, na prática, antes de interpretar, acontece um processo de hosting que joga esse cara para cima. Então, todas as declarações... Aí eu não lembro as regras de cabeça, tá? Eu sei que function assim faz isso. E tem coisas que não fazem isso. Eu acho que se eu transformar isso aqui no arrow function, por exemplo, eu já vou me lascar. Podemos testar aqui, porque eu não lembro mesmo. Mas eu acho que arrow function não faz hosting, porque é só uma declaração de variável. Minha máquina está meio travada, como sempre que eu estou compartilhando, por isso que estou meio lento, mas vai. Vamos ver. Já está dando um hint aqui que vai dar merda, né? Então, essas são algumas formas que o compilador percebe que isso precisa sofrer uma operação de hosting, que é basicamente subir lá para cima. Se você perguntar qual é uma aplicação super prática disso, eu não tenho muitas para te falar, não. Talvez num código muito complexo e muito difícil de definir uma ordem, você fazer dessa forma, você garante que o interpretador vai se virar para puxar para cima na hora que precisar, e não vai dar esses erros de undefined, de erro de referência e tal. Para garantir mas que você tá chamando todas as funções, no caso, né? Daí você faz essa parte do hosting. Seria isso, mas... É uma forma de você garantir que não importa muito a ordem de declaração e a ordem de execução, ou quando tem talvez uma dependência circular, mas... Assim, acho que não tem nada muito interessante para vocês aprenderem, não. Eu só citei porque, pelos exemplos, eu percebi que ele devia estar falando de hosting aqui no meio. Mas vocês viram na prática, né? Que de um jeito funcionou, por quê? Porque ele puxou para cima, e aí, de novo, é igual o João falou, né? Entendeu o que aconteceu? Não é que ele conseguiu chamar uma função sem ela estar declarada. Obviamente, ele não conseguiria, né? Então, é porque, na verdade, ela foi para cima, em algum processo antes de executar. Então, acho que é só isso que vocês deveriam entender, mas não precisa entender no detalhe, porque nem eu entendi, nunca me fez falta. Mas alguma coisa acontece ali que joga esse cara para cima. Os condicionais aqui também não vou perder muito tempo, que eu acho que é meio padrão, essa parte, tirando a parte das condições que a gente já falou, que é a expressão que retorna, acho que não tem muito segredo. Strict Mode aqui, eu acho que hoje, basicamente, a gente só usa coisa com Strict Mode, então, por padrão, é tudo Strict Mode já, pelo menos até onde eu sei das ferramentas mais modernas. Aqui é uma coisa que também pode parecer trivial, mas são coisas diferentes, né? Aqui eu estou declarando uma função chamada bar e atribuindo para uma variável chamada x. Aqui eu estou declarando uma função sem nome nenhum e atribuindo para uma variável chamada full. É a mesma coisa? Quase. Mas se você usar alguma ferramenta para debugar o código, ou usar alguma ferramenta para tentar ver o nome das coisas em tempo de execução, esse cara aqui não vai ter nome, esse cara aqui vai chamar bar. Então, em alguns pontos, isso faz sentido. Por exemplo, quando a gente faz uma publication measure, que depois vocês vão fazer bastante, eu sempre declaro as publications em measure. Obviamente, agora não vai funcionar, tá? Que eu estou num arquivo vazio aqui, mas eu declaro ela sempre assim, ó. Por quê? Porque quando der um erro, der uma stack trace, eu vou ter o users aqui. Fica meio duplicado, porque eu tenho que pôr o nome aqui, eu tenho que pôr o nome aqui, mas me ajuda quando tem um erro. Mas é só porque eu já uso o Meet faz muito tempo e eu já sei que quando eu tiver um erro e se eu tiver feito assim, tipo, isso aqui não tem nada a ver com o nome da função, né? Isso aqui é só o nome que o Meteor usa para fazer a conexão
do WebSocket. Mas aí, desse jeito, eu sei que vai ficar um erro mais bonitinho, eu vou saber exatamente qual foi a função que deu erro, porque eu não estou usando uma função anônima. Mas então, tipo, é só um pequeno detalhe, mas que faz diferença saber, a função tem nome. Não, a função não tem nome. E tem casos que você está pouco se importando se a função tem nome ou não. Que eu acho que é a maioria dos casos. Obviamente, tem uma vantagem da função ter nome, é que você pode chamar ela de outro lugar, né? Se ela não tiver nome, nem tiver atribuído para uma variável, tipo, você não consegue referenciar ela, né? Assim, você não tem muito o que fazer com isso aqui. O que é o que o pessoal comentou aí agora há pouco? Eu já vi, e o João não está aqui para falar mal dele, mas eu vou falar mal dele mesmo assim. O João mesmo, quando entrou na Quave, usava isso aqui tudo quanto era lugar, velho. Tipo, cara, isso aqui deveria ser muito raro você precisar usar. Tipo, quase impossível de você precisar usar isso aqui. Acho que eu preciso usar isso aqui uma ou duas vezes na minha vida. Então, você está precisando usar muito isso aqui, ou você é um gênio, e você arrumou um caso de uso muito louco para usar isso aqui, ou você está só muito louco mesmo. Porque normalmente não. O João, por exemplo, tinha mania no que ele entrou na Quave de usar isso aqui dentro de um componente React, velho. Fazer umas paradas síncronas. Putz, tem outras formas de fazer isso. Então, cuidado. Se você está usando isso aqui, você está muito louco, provavelmente. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma função autoinvocável, que eu nem sei se a tradução é essa, né? Aqui ele está chamando não de autoinvocável, está chamando de imediatamente invocável, né? Então, é uma função que ela invoca ela mesma. Então, você define e já invoca. É uma sintaxe meio estranha, né? Que você bota esse parênteses aqui, chama aqui, mas basicamente esse parênteses quer dizer que você vai guardar um escopo aqui, só para o compilador saber que terminou alguma coisa. Por coincidência, se alguma coisa é uma função, então quando você faz o abre e fecha parênteses, você invocou a função, porque é o padrão para invocar a função. Então, de novo, entender um pouco de compilador ajuda a entender esses padrões meio estranhos. Entenderam ali? Tipo, ele fechou um escopozinho com parênteses, aí ele chamou, o que está dentro é uma função. Então, ele chama a função. Então, não é uma sintaxe especial, é só uma sintaxe um pouco ruim de ler. Mas, basicamente, ele vai invocar qualquer coisa que estiver sendo retornada ali. Aqui ele deu outro exemplo. Aqui ele deu outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo. Eu não vou explicar um caso de uso válido, existem, tá, casos de uso válido, porque eu não acho que vocês deveriam estar precisando usar isso. Porque normalmente isso aqui é quando você está criando biblioteca, antes do mundo assíncrono, do jeito que é hoje no JavaScript. Hoje em dia, eu não vejo muito caso de você precisar fazer isso aqui, não. Mas se quiser, a gente aprofundar mais em outro momento, porque acho que a gente vai perder tempo de coisa mais importante. Por exemplo, essa aqui. Então, esse aqui é um caso válido, né? Quem quer me explicar o que é esse tracker aqui? Eu vou ir no banheiro fazer um xixi enquanto você explica, mas eu estou ouvindo aqui. Mas alguém assume aí e explica aí o que é o tal do make header. E quem vai ser o corajoso? Pô, ele pega a função make header com o x ali como parâmetro, e aí esse x ele vai ser conservado para a função y. Então, quando você chama a make header passando, por exemplo, um 5, calma aí, que agora acho que eu me embolei aqui. Deixa eu ver. É isso, pô. Só que tu bota a make header. Eu tô falando, mas também tô entendendo bosta, né? Você bota a make header dentro de uma variável, por exemplo, que é o exemplo que ele criou ali. E aí a variável vai virar a edge, que já vai ter um valor X. A minha dúvida é aonde esse X está guardado. Eu não consegui entender isso. Tem essa parada de closure, né? E aí a própria linguagem tem um lugarzinho especial na memória para guardar closures quando eles são encontrados. Então, o closure ali, sintaticamente, está definido pelo bloco de bigodes, né? De chaves. Então, quando você declara o make header, você começa o bloco. Dentro desse bloco tem um closure, tem uma área que todas as variáveis vão estar sempre disponíveis em todas essas linhas. Então, quando você cria uma função nova dentro desse closure, essa função sempre terá acesso a essas variáveis. E a linguagem faz questão de guardar elas adequadamente na memória, porque você tem closure nelas. Mas aí eu não consigo acessar elas diretamente. Se eu precisar, por exemplo, mudar o valor de X, eu tenho que redefinir. Ele para sempre será aquele valor. Ele para sempre será aquele valor, sim. Porque ele foi criado um closure em cima daquele X, é impossível você mutar ele. Você só pode mutar ele, só pode acessar ele dentro daquelas linhas. Fora daquelas linhas, você não consegue acessar ele. E se ele não foi alterado dentro dessas linhas, ele nunca mais poderá ser alterado. Até o fim do universo. Até a morte térmica do universo. Você consegue...
Cara, eu sei que... Tava ouvindo, tá, o que vocês estão falando, só tô mostrando aqui com o debugger, né, porque aí você consegue visualizar um pouco. Então, quando ele criou, né, que eu perdi, né, mas tá vendo aqui que chama closure mesmo? Então, tipo, tem um espaço na memória, como o Luiz falou, que ele chama de closure, que é o escopo de dentro de uma função, que é um espaço temporário, e aí ele salva esse valor mesmo. Então, ele passou 1, ele criou, nesse plus 1, sempre lá dentro vai ter 1. Porque ele guardou que quando você executou isso aqui pela primeira vez, você passou 1. E literalmente fica salvo ali, tá vendo? Você tá vendo aqui, né? Isso aqui é o espaço de memória. Tá salvo, chamado de closure. E aí você consegue acessar isso no seu escopo depois, e ele continua com o mesmo valor, e você tá com esse valor salvo de 1, então ele vai fazer esse add, ele vai dar 4, porque o 3 mais 1 dá 4. Se você passar o 3 no plus 10, obviamente ele guardou o valor de 10, e ele vai dar 13. Aqui no caso ele passou 13, e ele guardou 10, ele vai dar 23. E de novo, tem coisa que talvez fica muito abstrata na cabeça de vocês, por não entender talvez compiladores, interpretadores e tudo mais, mas tá ok, você só tem que aceitar que existe um espaço de memória que chama closure, e ele funciona guardando os valores que estão dentro do escopo dele aqui na hora que você retornou, e que ele salvou esse valor. Então, o que é legal disso? É muito poderoso, né? Você consegue declarar uma função que ela tem um valor guardado na memória dinamicamente baseado no que foi passado para uma outra função. Então, é um recurso bem poderoso. Nem toda linguagem tem isso, né? JavaScript tem. Então, é um recurso bem interessante. E não confundir com a linguagem closure, né? Existe uma linguagem que se chama closure, e existe closure, que é um recurso das funções em JavaScript. E porque, assim, eu tô com a mentalidade do exemplo que tá aí. Eu até fui pesquisar depois. Mas closure não é necessariamente só uma função dentro de uma função sendo retornada. Tipo, não é o único jeito de usar, pelo que eu vi. Você consegue me dar um exemplo onde eu não uso, tipo, essa estrutura que tá aí, tipo, de uma função dentro da outra? Eu não sei nem se eu consegui fazer a minha dúvida ser entendível, tá ligado? Sim, acho que sim. Você fez sim. Eu tô pensando mesmo num exemplo. É que normalmente closure é usado muito nesse contexto mesmo, de você guardar alguma coisa num contexto que você vai usando depois. Sim, mas o que eu falo mais é no sentido de, tipo assim, ele fez aí, colocando uma função dentro da outra e retornando a função add. Só que, eu vou tentar mudar a pergunta. O único jeito de criar uma closure é desse jeito? Duas funções, uma dentro da outra, retornando? Na verdade, o que fez isso aqui criar uma closure, né? Foi esse X aqui, né? Porque o X, ele veio de algum lugar e ele foi declarado dentro de um escopo que ele não começou ali. Ele não começou naquele escopo. Então, isso que deu gatilho para o JavaScript falar, opa, esse cara está querendo usar o espaço de memória de uma closure, porque ele tem que pôr em algum lugar isso aqui, né? Porque agora você está usando. Porque vamos supor que ele não tivesse esse recurso. O que seria mais provável que iria acontecer é que ele estaria 0, ou ele estaria em undefined, ele estaria alguma coisa assim, né? Porque da onde que está vindo esse valor? Então, o posicionamento dele estar dentro da outra função é com que fez com que uma closure fosse gerada. Agora, como fazer isso sem uma função, aqui eu acho que é impossível. O que poderia ter seria casos mais complexos de closure, né? Talvez teria várias funções, uma função que é usada muito depois, algum tipo... Pode falar, Luiz. Como no JavaScript, se não me engano, escopo é basicamente... no começo era só função, né, com var, aí a diferença de var e de let. Mas como escopo, principalmente a relação das funções, você não vai ter como criar... Porque o closure depende do escopo, né? Você está falando que você está acessando uma variável dentro do escopo, você quer ter acesso a ela depois, porque a função foi declarada dentro daquele escopo. Então, realmente você precisa de função. Eu estou pensando assim no caso de módulo, mas no caso de módulo... Uma coisa louca de fazer. O módulo também pode gerar um... Mas o módulo, na verdade, é só uma função que está em outro arquivo, né? Exato. Mas o módulo também pode gerar uma closure, né? Inclusive, uma coisa louca que eu recomendo vocês experimentarem é mudar a variável x ali. Porque ali você está só usando a x, né? Tentar mutar ela é um experimento interessante, se vocês fizerem em casa. Fica a recomendação. Eu tenho que sair. Falou. Mas beleza, esse daqui é um dos pontos que... Esse aqui é bom entender, mas acho que entender toda a estrutura por baixo, você vai precisar estudar compiladores e tudo mais, interpretadores, JavaScript. Mas deve ter textos até bons. Eu nunca li, tá? Muito aprofundado sobre closure, mas deve ter textos que explicam, tipo, como que armazena, por que armazena. E talvez você ache usos diferentes, mas eu acho que vai ser meio difícil fugir desse padrão. Beleza. Eu vou tentar dar uma lida mais
certa e tentar voltar depois. Teria que... Eu vou jogar no Discord quando eu for avançando. Eu acho que a maioria você vai achar coisa muito básica. Você vai ter que fuçar um pouco para tentar ver alguém explicando o funcionamento por baixo mesmo. Beleza. Valeu. Mas vou seguir, porque senão a gente não vai conseguir terminar, hein? Talvez a gente vai ter que fazer... Deixa eu ver aqui. Porque também atropelar e vocês entenderem alguma coisa não adianta muito. O diz aqui, ele é o assunto do próximo. Então eu vou pular o diz, porque o diz no JavaScript é uma das coisas menos entendidas no mundo. Então acho que não vale a pena a gente... Melhor você ler o próximo capítulo. Aqui ele só explicou a palavrinha, né? Mas depois ele vai explicar de fato o que é. Aqui ele está explicando esse processo de transpilação. Beleza. E revisão. Vamos ver o último capítulo. O diz eu pulei, mas lembra que não está pulado, porque tem um capítulo só sobre isso. Aqui ele vai falar de novo de closure. Aqui que ele já fala do diz, né? Então já era para agora? Não. Aqui é só um resumo. Acho que ele fala mais. Acho que tem um capítulo que chama diz e alguma coisa, não tem? Diz e prototypes. Aqui, ó. Diz Object Prototypes. Beleza. Tá, tem alguma dúvida desse capítulo? Mais 5 minutos desses 3 livros, né? 3 capítulos, né? Que é um livro. É porque aqui eu nem sei porque tem isso aqui, é só um review, né? É o review do review aqui, né? Porque ele nem aprofundou. Isso, essa parte 3 ele dá uma revisadona ali no geralzona. Sem falar de diz, porque diz é um assunto que a gente vai falar na próxima revisão, acho, né? Ou na próxima ainda. Mas diz, pula esse assunto, algum assunto das outras coisas que a gente viu aqui. Senão a gente pode falar um pouco dos vídeos do Akita lá, que são, acho que polêmicos, né? Já estourou o tempo, mas vamos segurar mais 10 minutos só para ver se alguém tem algum ponto aqui. Eu tô curioso para saber o que vocês acharam aqui. Porra, minha cara tá doendo já, depois levantando tapa, porra. Isso aí, exatamente. Você tinha mencionado já acho que no outro encontro ali que a gente teve, que eu tinha começado, não tinha terminado ainda de ver, mas realmente, pelo menos essa playlist, né, a maior parte do tempo é ele jogando algumas verdades na cara, né? Cuspindo então, verdades. Mas quanto que foi? Tô apanhando, mas tem motivo? Ou tô apanhando, mas esse cara é um idiota, não tem nada a ver, eu nunca pensei assim, eu sou muito mais esperto que ele. Não, rapaz, olha, acho que eu faço umas 3 bofetadas por vídeo aí, mais ou menos. Basicamente isso, acho que tudo que ele fala, se alguém não passou ainda, é porque talvez não tinha parado para pensar, ou está começando agora a rever essas coisas, que acho que é um pensamento que passa na mente de muita gente, né? Querendo ou não, é muita dúvida. Eu mesmo tive várias dúvidas que ele responde ali a respeito de faculdade, a respeito de, né? Enfim, muita coisa ali que acaba passando na cabeça e que ele chega e te diz a verdade, né? Sem muito mimimi. Na minha opinião, o que mais, pra mim, né? Na verdade, as que mais pegaram foram as 2 da faculdade, no sentido de abrir mesmo a mente, porque ele não é nem 8 nem 80, né? No sentido, tipo, de não faça ou faça. Ele realmente dá argumento, eu acho que também que é isso, tanto, por exemplo, nessa daqui, dessa média salarial aqui, pô, é tanto embasamento que o cara tem que você chega e fica animado de estudar, cara. Ele é muito embasado, velho. E o que vocês discordaram dele? Pode discordar também. Acho que pode ter pontos que vocês discordam. Cara, eu senti, na realidade, foi no primeiro vídeo, na real, porque eu refleti muito sobre tipo, o momento que eu tô, na questão de terceirizar decisões. E, obviamente, eu sei que ele fala, porque ele deve receber centenas de mensagens todo dia, e fala assim, Akita, que curso que eu faço? Eu sei disso, tá ligado? Cara, já tá putaço, né? Exatamente. Só que, por exemplo, eu raciocinando a minha vida hoje, assim, eu não sou o cara ainda que tem total consciência de como escolher algum material para estudar, entendeu? Então, eu ainda busco muitas informações para poder decidir, para, baseado nisso, eu tomar as minhas decisões. Então, às vezes ele fala, tipo assim, vai lá, só senta, tem que estudar, se vira, mas eu ainda tô no nível que eu preciso pesquisar primeiro o que estudar, conversar com pessoas, tipo o Luiz, por exemplo, eu converso muito com ele, para saber aonde ir, que caminho tomar. Eu conheço muita gente que está começando também e simplesmente está vendo de tudo. O cara está estudando Java, Python, JavaScript, e aí começa a ver 1 trilhão de framework, eu tô decidindo desse jeito. Eu acho que essa parte, né, a respeito de discordar dele, assim, essa parte de terceirizar as decisões, claro, né,
é muito relativo. Você não pode jogar a responsabilidade da decisão que você tomar nos finalmente para a pessoa que você buscou um auxílio, mas eu acho que essa parte de não terceirizar a decisão, né, mas a respeito de você ter um auxílio ali, ter alguém que já está na área há mais tempo, já tem um certo conhecimento para te dar um caminho, eu acho que essa parte acaba sendo interessante, sim, né, com certeza, você, querendo ou não, né, a decisão final sempre vai ser sua, mas você ter ali um norte para arrumar, eu acho que acaba sendo interessante. Você não começar simplesmente do nada, assim, simplesmente sem nenhum conhecimento, sem entender absolutamente nada. Eu acho que se fosse para resumir aqui, esses vídeos dele, eu acho que uma coisa que eu queria... Por que eu passei essa lista, né? Eu acho que uma coisa que vocês precisam entender, na verdade são duas, vai, para não falar uma coisa e falar duas, eu já estou me corrigindo. Eu acho que a primeira é que eu comecei essa call falando. Vocês não vão aprender a programar estudando sobre programação. Sim. Vocês vão aprender a programar exclusivamente programando. É impossível aprender a programar estudando. É impossível. É impossível. Ou não, né? Talvez você seja gênio, você seja acima de todos os programadores que já existiram no mundo. E aí pode ser mesmo. Mas, cara, não tem como, velho. É um músculo. Você tem que exercitar para você conseguir falar, cara, agora eu tô entendendo esse negócio, tem que tomar pausa, tem que gerar bug, não tem jeito, você vai ter que fazer. Essa parte também achei bem interessante e, inclusive, é uma parte que me encaixou, a parte eu fiquei bastante tempo assim, né, não digo que perdi tempo, né, mas querendo ou não, foi um aprendizado de estudando, e daí, pô, beleza, na minha cabeça eu, né, sabia como, em teoria eu sabia como montar, sei lá, né, uma página HTML ou qualquer coisa do tipo que envolva a programação que eu tinha estudado, e na hora de começar a desenvolver, de fazer o desenvolvimento, acabou que não lembrava, tinha que ir lá ler de novo. Daí estudava o capítulo de novo, tinha esquecido já do que tinha no começo. Então, tipo, querendo ou não, é uma coisa que tu vai pegando costume, né? Vai começar a abrir um projeto, montar ali os assets, fazer toda a estrutura do projeto, é uma coisa que não adianta só tu ler por ali, saber na teoria, ter anotado, porque a coisa vai fluir mesmo quando tu botar a cara a tapa e querendo ou não, né, desenvolver alguma coisa literalmente, que nem ele fala ali sobre baixar os códigos open source e copiar, fazer uma cópia, tu vai entendendo, mudando, claro, algumas variáveis, né, não simplesmente fazendo no automático, porque senão também não adianta, né, mas enfim, tentando mudar alguma variável, tentando mudar alguma funcionalidade de alguma coisa, acho que esse é o ponto mais importante. Só a leitura mesmo é uma parte que eu encarei e realmente, olha, bati cabeça um tempinho. Eu comecei estudando pelos vídeos do Guanabara, ele falava muito isso, né? De você praticar. Para assistir 1000 vídeos ali, 1000 vídeos de como andar de bicicleta, mas se você não for andar de bicicleta, você não vai aprender, né? Na programação é a mesma coisa. Então, até um ponto... Esse é um ponto ali importante, vocês têm entendido, acho que vocês já estão entendendo pelos comentários, eu acho que o segundo ponto é a questão que eu acho que aí é um mal do nossa geração, não da minha geração, né, porque sou mais velho que a maioria de vocês, mas desse momento que a gente vive de excesso de conteúdo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e aqui eu não vou ser preciso, porque eu nem lembro, mas, tipo, eu acho que 95% do conteúdo que a gente existe hoje foi produzido, sei lá, nos últimos 2 anos, ou 5 anos, alguma coisa assim. Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito lixo hoje em dia, mas é muito lixo. Porque, cara, se a humanidade inteira produziu só um pedacinho do que tem hoje, então tem muito conteúdo muito ruim. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como tomar esse tipo de decisão, que é o que eu faço. Então, por exemplo, vamos lá. Conteúdo mais efêmero do mundo hoje. Stories do Instagram. Ou TikTok, sei lá. Eu não uso muito TikTok, então nem posso falar tanto, mas... Stories do Instagram. Cara, quanto tempo você acha que um influencer, alguém, dedicou para gravar uma merda que ele sabe que em 24 horas vai desaparecer? Cara, a chance daquele conteúdo ser muito ruim é altíssima, porque para que ele vai investir tempo? Não faz nem sentido ele ter investido tempo. Aí depois você pega, sei lá, uma live. Aqui, no caso, é uma live, mas eu tô falando com vocês, né? Mas vamos pegar uma live que, cara, meia dúzia de pessoas vai ouvir, ninguém vai ouvir. Quando tava o hype do Clubhouse, por exemplo, não sei se vocês ouviram falar no Clubhouse, cara, por que o cara ia gastar o tempão dele explicando um monte de coisa pra uma parada que só ficava ao vivo ali? Cara, não faz sentido nenhum. Aí depois, você vai pro podcast, beleza? Aí você vai pro YouTube, e aí você vai indo. Aí, o que você vai chegar lá no final, né? O que normalmente fica por muito tempo? São blogs, são livros, audiolivros.
Então, assim, se você for pensa do ponto de vista do creator, o cara que está criando conteúdo. Provavelmente o cara que escreveu um livro, ele gastou muito mais tempo do que o cara que gravou um episódio do podcast. Assim como que o cara do podcast gastou muito mais tempo que o cara do story. Então, assim, acho que esse é um parâmetro que quando eu também consumo conteúdo de um monte de formas, e aí tem hora que eu vejo que eu estou consumindo em algumas fontes muito efêmeras, que vão acabar muito rápido. Eu falo, cara, por que eu estou consumindo esse conteúdo desse cara que nem parou para pensar no que ele escrever, e nem escreveu, né? Ele só falou de cabeça, sendo que eu poderia estar consumindo o mesmo conteúdo de um cara que parou para sentar para escrever um livro. Tipo, Felipe, então você tá falando que todo livro é melhor que o story do Instagram? Não, né? Tem livro ruim também. Só tô falando que o tempo que a pessoa dedicou já é um bom indicador de possível qualidade. Tem livro que é uma bosta também, que é só uma enrolação e tal. Mas aí tem as avaliações, tem várias formas. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, dentro desse ponto, nessa fase que vocês estão, eu acho que vocês têm que estudar o mínimo de coisa possível, não o máximo. Eu sei que a ansiedade bate, você quer aprender um monte de coisa. Cara, o que vocês têm que estudar hoje? JavaScript. Para quê? Para resolver a merda da atividade do Code for the Win. Cara, é isso. Ah, não, mas eu não sei resolver o problema do CORS lá, mas eu estou estudando aqui o componente do React. Cara, você não sabe nem fazer um request de um navegador para outro servidor, sabe? Por que você está estudando React? Teu app não vai nem começar a renderizar, entendeu? Então, tipo, não, mas eu não sei resolver esse bug, mas eu quero criar um sistema inteiro. Cara, você vai resolver um bug, velho. Como que você vai criar um sistema inteiro? Sabe, não faz sentido a ordem das coisas. Por isso que eu gosto muito de maratona de programação. Porque a maratona de programação é o mundo da ilusão, velho. Você resolve um probleminha lá do caixeiro viajante. Você resolveu de verdade? Não, velho. Você fez só um código em C que finge que tem um caixeiro viajante num arquivo de texto. Tipo, você não fez um sistema para fazer planejamento de viagem, sabe? Então, a maratona de programação, a Olimpíada de Programação, ela é um mundinho focado no problema, mas é um mundinho muito reduzido. Então, é isso que vocês têm que tentar fazer. Tipo, escolha o mínimo, não o máximo. Porque o máximo é infinito, né? Você vai ficar estudando o resto da vida. E talvez não vai conseguir resolver a merda do bug do Corsa. Então, assim, não adianta. Eu sei que a ansiedade deve bater, mas, tipo, cara, vocês têm uma atividade, que vocês têm uma mentoria, vocês têm alguém que vai ajudar vocês a fazer. Isso aqui não é nem bronca, não. Eu nem vi se alguém já fez ou não. Mas, tipo, foca naquilo ali. Por quê? Ali vai te dar uma coisa concreta, um roadmap concreto do que estudar. Você vai falar, cara, o que eu vou estudar hoje? Cara, eu vou estudar o que é a merda do Corsa, porque se eu não sei nem o que é Corsa, como que eu vou resolver o bug do Corsa? E aí você vai estudar o Corsa. Aí você vai ver, putz, mas isso aqui tá dando um pau no Dynamic Import do Mitchell. O que é Dynamic Import? Vai estudar Dynamic. Então você tem um roadmap claro do que é para estudar. Então, assim, foca naquilo e provavelmente aquilo vai te levar para mais coisas que você tem que estudar, porque você tem que resolver a atividade. Então, assim, eu sei que é muito mais fácil estudar várias coisas legais e estudar o último framework que acabou de lançar e começar a ficar pesquisando coisa de Boom, de Ban, sei lá como que fala, e pesquisar coisas, tipo, cara, você não vai te levar a lugar nenhum. Então, acho que são esses dois pontos. Primeiro, programar é programar, não tem outra forma. E segundo, limita o que você vai estudar. Qual é o problema que eu quero resolver hoje? Na minha cabeça, o problema que vocês têm que resolver são os problemas que a gente definiu ontem na call. Então, estuda o que precisa resolver. Ah, Felipe, mas, pô, eu vou aprender isso aqui, mas eu não aprendi. Calma, a gente vai fazer um sistema inteiro, ele é um sistema real. Ele vai trazer outros problemas. Vai chegar uma hora que a gente vai fazer uma parada que a gente vai ter que implementar uma API REST. Aí você vai estudar o que é uma API REST. Vai ter hora que vai dar um pau lá no WebSocket. Aí você vai estudar o que é o WebSocket. Então, acho que essas duas coisas que eu queria que vocês entendessem com aquela playlist do Akita, para depois eu falar isso, para vocês já terem uma ideia de, cara, foca em alguma coisa real, concreta, e a partir dela, vai definindo o que você vai estudar. Não faz ao contrário, não sai procurando coisa para estudar e depois acha o problema. Vocês têm um problema na mão, vocês têm 5 bugs para resolver. Resolve a merda do bug. Não estou conseguindo? Pede ajuda e vamos indo até chegar. Por que eu já estou avisando isso? Se vier com pergunta aleatória, eu vou começar a parar de responder. Por enquanto, vocês estão vendo, né? Vocês falam qualquer merda, eu estou respondendo. Mas vai chegar uma hora que eu vou falar, velho, tá fora do assunto, eu não vou falar sobre isso agora. Você já resolveu o bug do Corsa? Eu vou responder desse jeito. Resolve o bug do Corsa, depois eu te ajudo. Porque senão a gente vai ficar aqui fazendo coisas aleatórias e a gente não consegue terminar um simples bug que tá dando. Então, foca nas paradas, já estouramos o tempo, não vou nem dar espaço para vocês responderem, porque eu não posso mesmo, já atrasou muito hoje, eu tô ferrado de coisa. Mas eu tenho que ir lá, mas foca nos pontos que a gente resolveu. E, de novo, eu falei isso ontem. Tá muito fácil ou tá muito difícil, vocês têm que me avisar. E o Felipe, tá muito fácil, velho. Por isso que eu não tô fazendo, porque, velho, se for fazer aquilo ali é ridículo. Beleza, então vamos conversar para ver o que dá para ser mais difícil. Cara, tá muito difícil, eu não sei dar o próximo passo. Eu acho que não tá nesse ponto, até porque eu dei várias dicas ontem.
Mas se tiver nesse ponto, fala, ó, não sei nem como dar o próximo passo. Não consegui fazer o setup, não sei se vocês conseguiram ou não. Espero que tenham conseguido. Se não conseguiu fazer o setup, não tá rodando na tua máquina, avisa, vamos tentar ver o que tá acontecendo. Fechou? Eu vou precisar ir mesmo. Não é para ser mala, não, é porque realmente... Não, valeu, tamo junto. Obrigado, Felipe. É nóis. Valeu. Valeu, abraço, até a próxima. Valeu, rapaziada. Tudo de bom. Valeu.